Bora, turma! Nesse exato momento tem alguém no seu mercado trabalhando mais do que você e ganhando menos do que você. E eu garanto que também tem gente que está trabalhando bem menos do que você e ganhando muito mais do que você. Eu acredito que você vai querer estar no segundo grupo, o grupo das pessoas que são mais valorizadas por aquilo que elas fazem. Para isso é imprescindível você ter mais clareza sobre o que fazer no seu marketing para poder cobrar um valor melhor pelo que você oferece. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz para poder parar de dar desconto e começar a conquistar clientes que me pagam o dobro ou mais do que a média de mercado pelas soluções que eu ofereço. Não vou só te provar que é possível não, vou te mostrar como é possível para você. Vou te contar como eu consegui levar um produto de R$300 para R$30 mil, isso mesmo. Quando eu comecei nos meus negócios, eu cobrava R$300 para fazer um projeto de desenvolvimento de marca. E eu precisei comer o pão que o diabo amassou para poder aprender como fazer o mercado pagar mais por aquilo que eu ofereço. Quando eu não sabia cobrar um valor justo pelo que eu fazia, eu tinha trabalho, eu tinha clientes, eu só não tinha vida, não tinha tempo, não cuidava da minha saúde, não sobrava tempo para nada, dinheiro para nada. Meus amigos me conheciam como o cara que não dorme. No meu caso, foram 15 anos de aprendizado prático. Como a minha empresa é de marketing e comunicação, eu pude aplicar não apenas no meu negócio, mas também nos de vários clientes, e hoje eu sei exatamente como funciona. E essa experiência eu transformei em um método, marketing de percepção. Nesse vídeo você vai aprender quais são esses fundamentos e o que você precisa fazer para poder melhorar sua identidade, sua linguagem, a definição do seu público, seu posicionamento, suas abordagens e até a sua reputação, para que o mercado possa te ver como uma marca de destaque pela qual vale a pena pagar mais. Marketing de percepção não é um método que vai te prometer milhões de seguidores no Instagram, nem vai te oferecer uma ferramenta tecnológica ou um aplicativo mirabolante para você fechar milhares de negócios sem esforço. Nem são aquelas palavras mágicas, gatilhos mentais hipnóticos que vão fazer o seu cliente comprar qualquer coisa. É uma sequência de ações simples, orquestradas, num passo a passo, que vão aumentar a percepção de valor que o mercado tem sobre o que você oferece. O maior recurso que você vai precisar para poder começar é a sua atitude. Isso mesmo, nada além dos recursos que você já tem. Por isso que o marketing de percepção funciona independente do seu tempo de mercado. Não importa se você tem anos de experiência ou se você começou agora a empreender. Se o seu trabalho é honesto, se você é bom naquilo que você faz e do outro lado, na outra ponta, tem um ser humano para comprar de você, se é uma pessoa que vai comprar de você, vai funcionar. E eu já tive a oportunidade de aplicar o método para empresas de todos os portes, desde profissionais liberais, empresas com atuação internacional. Funciona para qualquer porte, desde que o empreendedor seja o responsável pelas tomadas de decisão e esteja 100% envolvido no negócio. Não vai funcionar, por exemplo, para quem vende por processo de licitação, pregão eletrônico, se você for um franqueado, tiver um conselho diretor, ou se você for uma SA ou um órgão público, já não fica mais tão fácil, já não tem como. Por outro lado, o método é perfeito para quem trabalha sozinho ou com uma pequena equipe, onde a tomada de decisão e a responsabilidade de colocar em prática estão totalmente na mão do empreendedor. São aquelas pessoas que estão na linha de frente, que muitas vezes fecham as vendas e também prestam serviço. Terapeuta, coach, personal trainer, advogado, web designer, palestrante, consultor, nutricionista, fotógrafo, arquiteto, essa turma aqui, se trabalha ganha, se não trabalha não ganha. Que volta e meia pensa, caramba, se eu tivesse feito um concurso público tudo seria mais fácil para mim. Só que eu sei que tem uma coisa aí dentro de você inexplicável que te diz que é para continuar acreditando que tudo vai dar certo e que empreender vale a pena. Vale sim, e eu estou aqui para poder te mostrar que com o método vale mais ainda. Só que não basta você se acabar de trabalhar para poder entregar um serviço excelente. Você tem que educar o seu cliente para poder valorizar a oportunidade de comprar de você. As pessoas, elas não pedem desconto porque elas são malvadas, elas pedem desconto porque de alguma forma você emitiu algum sinal para elas de que isso era possível. E eu já vou adiantar para você uma coisa. Se você aplicar a estratégia certa, quando você subir o seu preço, também são grandes as chances das suas vendas subirem, das suas vendas aumentarem. Muitas vezes o seu produto está barato, está vendendo pouco, aí você aplica o método, aumenta o seu preço e suas vendas crescem. Olha só o caso da Geise, uma fotógrafa que tem um super trabalho e estava subutilizando o potencial dela de mercado. Oi, Arthur. Bom, eu estou sempre atrás das câmeras, estou aqui hoje no foco para te agradecer. Quando eu entrei para a comunidade Vamos em Frente, o meu plano de entrada na sessão fotográfica era de R$250 e ainda assim eu recebia pedidos de descontos. Depois da nossa primeira mentoria, seguindo suas orientações, eu eliminei esse plano e o meu plano mínimo passou a ser R$750.
E o que você sempre faz questão de enfatizar aconteceu. Quando eu mudei o meu posicionamento de preço, as minhas vendas cresceram. Em 30 dias, eu consegui aumentar o meu volume de vendas em 4 vezes. Não só os meus clientes pararam de me pedir desconto, como eles passaram a me admirar e a respeitar muito mais o meu trabalho. No último mês, eu recebi vários testemunhos escritos. A Letéia, Carolina, doutora Janaína, Lucas, pessoas maravilhosas que demonstraram por escrito a admiração pelo meu trabalho. E isso me deixa muito realizada. Eu confesso para você que essa história de vender mais por mais, ela é viciante. O seu método tem sido um acelerador nos meus resultados. Muito obrigada, um grande abraço para você, para a Alicia e vamos em frente, né? É nessa hora que vai ter gente dizendo: ah, Arthur, mas é difícil, é uma exceção, no meu mercado não funciona. Olha só, a história que eu estou te relatando aqui não é uma exceção, é a regra, isso é um método. Na minha página, inclusive, eu coloquei vários depoimentos dos meus clientes, pessoas reais, dos mais variados segmentos, para poder você ver que nenhum deles é muito diferente de você. Não tem nenhum gênio dos negócios aqui, todo mundo faz o que precisa ser feito e esse é o método. Mas só que é tanta gente tentando dar jeitinho, querendo dar jeitinho no mercado, prestando até um serviço ruim, que o mercado ficou sim ultra desconfiado. Com isso, até quem é um bom profissional acaba sendo penalizado por uma relação onde toda oferta é vista quase como uma ameaça. Se você for capaz de conduzir o seu cliente por um caminho seguro, ele vira seu fã. Mas você precisa mostrar para ele que você merece ser valorizado. É o caso, por exemplo, da Carolina do Vale, uma baita profissional, só que ela estava sendo conduzida pelo mercado. Sabe para onde o mercado te leva se você estiver nas mãos dele? Para a doença, para o estresse, para a desmotivação, para a sobrecarga. E não é porque eles são maus, não. Eles só se alimentam do que você já está oferecendo. Desconto, preço baixo, gratuidade. Olha só a história da Carolina. Oi Arthur, tudo bem? Você e Lícia têm sido fundamentais no meu crescimento. Você vai lembrar, quando eu entrei na comunidade Vamos em Frente, eu estava totalmente exausta e sobrecarregada. Aliás, um dos meus maiores medos era assumir um novo projeto diante de tanto volume de atividade que eu havia assumido antes. A pressão de ter que dar conta de tudo estava me fazendo sentir que eu poderia ter um colapso a qualquer momento. Eu sentia que, literalmente, eu estava pagando o meu crescimento com a minha saúde. Eu tinha fila de clientes esperando para que eu pudesse atendê-los, arrancar forças não sei de onde para poder fazer isso. Você tem me mostrado que não precisa ser assim. Quando você me orientou sobre a abordagem do meu posicionamento de preço, de que poderiam ser melhorados de uma forma tão simples, eu quase que eu não acreditei. Mas os resultados são incontestáveis. Eu passei a minha hora de consultoria de R$100 para R$600 e agora eu cobro para fazer o diagnóstico do posicionamento digital, o planejamento e as bases de post, mais de R$3.000 por contrato que eu simplesmente deixava de receber por medo do cliente não aceitar pagar. Eu achava que fazendo alguns dos meus trabalhos de graça para os meus clientes, eu iria fidelizá-los, mas era justamente o contrário. Eles nunca estavam satisfeitos, sempre pediam mais e mais, e agora que eu cobro, eles respeitam mais o meu trabalho e agradecem pela oportunidade de fazerem trabalhos comigo. Agora eu entendo quando você fala, na sua bandeira sobre a valorização empreendedora. Realmente, de dentro do problema, é muito difícil a gente conseguir enxergar, os pontos cegos. Com a comunidade, eu tenho o meu método. Conversão digital, reposicionei a minha marca e consigo receber 6 vezes mais pelo meu trabalho, vendendo inclusive para os mesmos clientes. Outro dia, uma cliente que me pagava R$700 por uma consultoria parcelado, fechou comigo 5.000 à vista. E o mesmo trabalho eu já vendi aí para mais 2 clientes por R$6.000. Você me ensinou que o cliente não paga pelo meu esforço, e sim pelo resultado, pela experiência e pela exclusividade de fazer um trabalho comigo. Mais que isso, você me mostrou o caminho de como colocar em prática e como validar as minhas certezas com negócios fechados, com vendas. Obrigada a você e a Alice e também a todos os membros da comunidade Vamos em Frente, que têm sido tão atenciosos, parceiros e generosos comigo. Como você diz, Arthur, um puxando o outro para cima. Um grande abraço para vocês e vamos em frente.
é de tirar o fôlego, né? Talvez você já domine seu mercado, saiba todas as estratégias, consiga fazer tudo sozinho. Poxa, é possível e se for esse o seu caso, eu te admiro por isso. Mas também, talvez, você seja bom no que você faz, você entrega um bom trabalho, um trabalho de qualidade, mas reconhece que precisa de um apoio para poder saber como parar de ter que dar desconto para poder fechar suas propostas e ainda conquistar clientes que te pagam o dobro ou mais. E essa aula aqui é exatamente para poder te dar essa direção. Se você prestar atenção no que eu vou te ensinar agora e se comprometer em colocar em prática, o resultado vai chegar com tanta força que você não vai querer parar mais. Esse foi o conselho que eu recebi do meu primeiro mentor. Decida o que você quer, estabeleça um grande compromisso e sustenta esse compromisso por tempo suficiente para poder criar a realidade. Eu conheci esse cara, um japonês chamado Ryuji, em 2004, quando eu abri a minha empresa. E ele só falava de dinheiro. Quando eu conheci o Ryuji, eu achei que ele fosse meio doido. Cadê a grana? Já tem a grana? Já aprendeu a ganhar grana? Cadê a grana? Grana? Ele só falava disso. Todos os meus clientes eram empresários, mas aquele cara tinha um entusiasmo diferente. Principalmente por dinheiro. No início eu até achei que fosse algum tipo de ganância, mas, estando mais próximo dele, eu aprendi que era paixão. Ele era um inquieto sobre crescer a empresa. Era a diversão dele. Ele tinha uma convicção e uma coragem que eu admirava. Ele falava com todo mundo, entrava nas salas de reuniões com tanta segurança que parecia que as reuniões eram em homenagem a ele, quando na verdade ele era o fornecedor. Eu queria aprender a ser como ele e a gente acabou ficando tão próximo que ele começou a me ensinar. Não era só uma questão de técnica de venda, tinha muito mais ali. Ele não só fazia, ele compreendia o que ele estava fazendo. E eu aprendi com ele que dinheiro é um indicador incontestável de que o mercado concorda que vale a pena. Ele está concordando com você de que vale a pena. É o idioma do mercado o pagamento. As pessoas vão te amar até você fazer uma oferta para elas. É assim, esse é o jogo. Só vai ficar quem te ama de verdade. Guarda isso, o ápice do amor é o compromisso. Se você quer saber se alguém te ama, pede para a pessoa assumir um compromisso com você. É aí que você vai testar o limite de qualquer relação. E o que você precisa saber no mercado é até onde essas pessoas estão dispostas a ir por você. É para isso que você precifica o que você faz, para testar, isso é importante mesmo, para aquelas pessoas para quem você está querendo oferecer o seu trabalho. Cobrando barato, a única coisa que eu experimentava era falta. Eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha um Corsa Wind velhinho na época, com uns 10 anos de estrada. Tinha capa em tudo, capa no banco, capa no volante, capa na marcha. Eu brincava que ele só parava se faltasse água, óleo e combustível ao mesmo tempo. Se tivesse um dos três, ele estava andando. Acho que o fundo do poço foi quando eu tive que fechar as portas da minha empresa, dispensar a minha equipe e assumir para minha família que eu falhei e, além de tudo, ainda estava com dívida. Para você ter uma ideia, a minha mãe, com todo o amor que ela tinha por mim, que ela tem por mim, vendo o quanto estava sendo difícil para mim, o quanto estava sendo sofrido, ela me proibiu de empreender. Eu não podia andar trabalhar nem de casa, porque o computador ficava na sala. Na visão dela, eu tinha que focar e terminar minha faculdade, prestar um concurso público. Ela estava buscando estabilidade para mim. Quem acabou salvando o meu sonho de empreender foi a minha sogra, que nem era minha sogra ainda, a mãe da minha namorada, a Alicia ainda era minha namorada na época, e ela me emprestou uma salinha que ela tinha num prédio comercial para eu conseguir tentar me reerguer. Seria engraçado se não fosse trágico, né? A minha empresa passou a ser eu numa salinha emprestada que estava cheia de infiltrações, ainda toda chapiscada de rosa salmão e um espelho daquele de provador de roupa ali na parede, refletindo o tamanho do meu fracasso. Eu não tinha dinheiro nem para pintar aquelas paredes de branco. Deu vontade realmente de desistir de tudo e eu não tinha mais como me enganar. Felizmente a Alicia, que na época era minha namorada, era mais maluca do que eu e sempre repetia que empreender era o melhor caminho para a gente. E ela não me deixou desistir. Mais do que isso, ela casou comigo e ainda virou minha sócia. E a lição que eu nunca mais vou esquecer sobre isso foi que o valor que a gente cobra no mercado expressa o quanto a gente acredita que a gente merece. Mas é o valor que o mercado paga que comprova que a gente está fazendo por merecer. E o cliente ele não paga pelo que a gente cobra, mas ele paga pelo quanto nós somos capazes de fazê-lo perceber que nós merecemos o que a gente está cobrando. Com tudo isso, eu entendi a importância de configurar na minha mente a crença do eu mereço e comecei a aplicar os fundamentos do desenvolvimento humano nos negócios. E deu tão certo que eu transformei os meus resultados e a minha experiência em método, o marketing de percepção. O marketing de percepção é uma sequência de ações orquestradas em 6 pilares fundamentais que geram um impacto tão grande que é capaz de alterar a realidade de qualquer pessoa, em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo, independente do recurso financeiro que essa pessoa tem. Originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão. Grava essas 6 coisas.
você vai ver que eu vou resumir todos os resultados da sua vida nessas 6 etapas que determinam que o seu crescimento é inevitável. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou mentor voluntário lá na Junior Achievement, que é a maior organização do mundo de educação empreendedora para jovens. Com os mesmos fundamentos que eu vou te passar hoje, eu vou te mostrar aqui. Eu ajudei uma turma de alunos de 14, 15 anos de idade a montarem, comercializar e fechar com lucro uma empresa em 90 dias. Olha só, turma de escola pública, sem grana. Se esses garotos de 14 anos, que tem que pegar um ônibus às 11 da noite para poder chegar em casa, e a casa deles fica numa outra cidade, estudando sem luxo, e para quem R$50 às vezes é o dinheiro da semana. Se essa galera aplicou os fundamentos e fez dar certo, imagina você que tem formação universitária ou que já vive do seu trabalho. Não tem mais desculpa. Inclusive, um desses alunos, 3 anos depois, virou meu cliente e hoje vende mentorias de R$4.000. O nome dele é igual ao meu, Arthur Weller. E eu quero que vocês ouçam dele o nível de resultado que dá para alcançar. Acho que vai ser o maior exterminador de desculpas que você já viu. A minha consultoria individual, eu cobrava por ela, dentro de 4 encontros, R$500. E entrando dentro da comunidade Vamos em Frente, tendo acesso a todas as ferramentas, todas as aulas, os indicadores que você entrega, que eu levo para as minhas negociações, isso me deixou muito mais seguro, muito mais empoderado, percebendo que o meu serviço valeria mais e com ferramentas para conseguir sustentar esse posicionamento. E a partir disso, dentro dos primeiros 30 dias, o valor da minha mentoria subiu de R$500 para R$2.000. E o mais interessante é que dentro dos próximos 30 dias, depois dessa modificação, subiu de R$2.000 para R$4.000. Eu vou te mandar até uma print aqui agora, do cliente fechando comigo sem ao menos pedir desconto. Eu conversei com minha mulher, cara, se tem como você dividir em 3 vezes, mas 1.500, 1.500 e 1.000. Então olha só, uma pessoa que há 3, 4 meses atrás, outras pessoas me viam como um garoto de 17 anos que está, tentando a sorte no empreendedorismo. Hoje em dia, essas mesmas pessoas me veem com um olhar com muito mais seriedade. Então, meus amigos que precisam pedir dinheiro para os pais para fazer as coisas que eles querem, atualmente nada disso eu preciso. Inclusive, os pais desses meus amigos hoje me recomendam para empresas que eles conhecem e me contratam para prestar serviço para as próprias empresas. Então, acredito que essa é a maior contribuição que a comunidade Vamos em Frente deu. Eu não poderia deixar de passar aqui e deixar esse meu depoimento. Muito obrigado, Arthur. Vamos comemorar isso junto. Mais ou menos quando eu tinha a idade do Arthur Weller, lá com meus 17, 18 anos, eu fui chamado para trabalhar numa agência de publicidade como ilustrador. Depois eu fui para diretor de arte, diretor de criação. E aí eu vi que o cara que mais ganhava na minha região, trabalhando no que eu estava fazendo ali, ganhava R$10.000. Aí eu falei para mim mesmo, cara, R$10.000 não paga a vida que eu quero viver. Mas eu achava que os donos da agência ganhavam mais e trabalhavam menos. O que eu fiz? Decidi sair, montei minha empresa e vi que apesar de ser o dono, nem de longe eu não ganhava mais e muito menos trabalhava menos. Fali e o resto da história você já sabe. Qual foi o meu grande erro aqui? Achar que propaganda era para vender. E não, propaganda é para propagar. E se a oferta é ruim, ela vai propagar um erro. Pior do que ir na direção errada, é ir na direção errada com motivação. Eu descobri que tem algo atrás das vendas, que é o marketing. E é o marketing que define a direção da propaganda. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com agência de propaganda é que os caras que faturam alto, eles não terceirizam o seu marketing. Se você é um empreendedor, a pior coisa que você pode fazer é terceirizar o seu marketing. É colocar algo que decide a sua vida nas mãos de alguém que não está vivendo o seu negócio. Por isso, hoje eu ensino vocês a dominarem os pilares do marketing mais poderosos que definem absolutamente todos os seus resultados de negócio. Se você quer conquistar clientes que pagam o dobro ou mais, você tem que dominar isso. Não é uma opção, é a única opção. Só que o marketing tradicional é acadêmico. Produto, praça, preço, promoção, não é por causa disso que as empresas quebram. Elas quebram por falta de gestão, de planejamento e de mentalidade. Gestão e planejamento você ainda consegue contratar, terceirizar, mas a sua mentalidade não tem como você terceirizar. E é aí que eu entro, para te ajudar na estruturação do seu pensamento estratégico para suas ações de marketing. Eu consegui estruturar um método que é capaz de alterar intencionalmente a percepção do mercado e mais do que isso, eu consigo ensinar isso para outras pessoas. Na minha vida eu saí de um cara que nem conseguia gasolina para poder chegar numa reunião
para hoje liderar uma comunidade de empresários que já multiplicaram seus resultados de negócios por 2 vezes, 3 vezes, como foi o caso da Geise, 6 vezes, como você viu a Carolina do Vale, e até 8 vezes, como você acabou de ver o caso do Arthur Weller. Eu mesmo saí de uma realidade de cobrar R$300 para reposicionar uma marca, para hoje ter clientes que pagam até R$30 mil para fazer esse tipo de trabalho para eles. Ganhei prêmios como o Brasil Design Awards, que é o maior prêmio de design do Brasil, com posicionamento de uma empresa de bolo no pote recém-nascida, que com R$30 mil investido foi competir com a Latam, com a Souvenir, com a Natura, com a Bolsa de Valores de São Paulo e levou o bronze na categoria. Comecei a ser convidado para dar palestras, para poder fazer mentorias ao vivo para grupos de centenas de empresários. E eu não fiz nada de mágico, eu usei algo infalível. Eu aprendi a usar os fundamentos do desenvolvimento humano para poder estruturar a minha forma de pensar na empresa. O princípio é, a sua convicção move a decisão do mercado. E o que é convicção? É uma certeza com força suficiente para poder alterar a realidade. Como que você constrói essa certeza? Você começa pela originação. Agora você vai anotar junto comigo, tá bom? Originação, emissão, atração, permissão, sustentação, e expansão. Pode anotar aí esses 6 itens, porque eles são fundamentais na hora de você direcionar e aplicar o seu marketing. O que eu quero dizer com originação? Todos os nossos resultados, eles iniciam nas crenças do eu sou. Assim como você acredita que você é, assim você vai experimentar na sua vida. Se eu acredito que eu sou uma pessoa perseverante e determinada, eu tendo a me comportar e falar como alguém que é perseverante e determinado. A partir do momento que eu acredito realmente que eu sou perseverante e determinado, eu vou atrair coisas para a minha vida de pessoas que são perseverantes e determinadas. E na hora que essas coisas vêm para mim, eu tenho que escolher se eu quero continuar com itens que vieram para quem é perseverante e determinado e algumas outras coisas que vão vir que estão fora desse campo. Faz sentido para você? Originação é a sua crença do eu sou. É o quanto que você acredita firmemente que você é. Poxa, Arthur, mas como é que eu sei se eu estou acreditando ou não? Quando você acredita, o resultado está materializado na sua vida. Se ele não está materializado ainda, você acredita que deveria acreditar, mas você não está acreditando ainda. Vou te explicar isso, não fica confuso não. O que significa? Se eu acredito que eu sou competente, eu tenho que ter resultados de alguém competente. Eu tenho que ter um rastro de resultados que comprovem que eu sou competente. Se esses resultados não aconteceram na minha vida ainda, significa que eu estou acreditando ainda em algo mais poderoso, do tipo, eu sou competente desde que, posso estar colocando um condicionante, desde que me paguem 5 vezes mais do que a média de mercado. Como eu não recebi esse valor ainda, eu ainda não dediquei a minha competência para aqueles trabalhos. Faz sentido para você? Na originação, é tudo que a gente acredita sobre nós mesmos, tudo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Tudo que você colocar depois do eu sou determina a experiência que você vai ter no mundo. E isso é muito poderoso, gente. Grava isso daí, porque eu vou te mostrar como é que você vai trabalhar isso aqui nos seus negócios. A partir do momento que na originação você está nas crenças do eu sou, você tende a falar e se comportar como alguém que acredita que é. Voltando no exemplo, se eu acredito que eu sou perseverante e determinado, eu vou falar com as pessoas, eu vou ter um discurso com as pessoas de alguém que é perseverante e determinado. E eu vou me comportar de forma parecida com as pessoas que são perseverantes e determinadas. Então aqui, na emissão, a gente está falando da sua linguagem e dos seus comportamentos. Por isso que as pessoas falam tanto sobre lei da atração, mas pouca coisa acontece na vida delas. Porque elas querem queimar etapas. Elas estão tentando atrair para a vida delas, só que elas ainda não se preocuparam em originar e emitir da forma correta. O que significa isso? Significa que elas entram em estado de confusão.
Olha só, o grande problema no resultado das empresas não é a competência, é a congruência. O que significa congruência? Você está dizendo para o mercado que você quer algo, mas você está se comportando de uma forma que não faz por merecer. Ou você está sendo algo que o mercado não condiz. Ele fala, poxa, esse cara está dizendo que é competente, mas quando eu vou olhar o histórico dele, cadê os resultados dele? Por exemplo, eu estou colocando aqui na minha página exemplos dos meus clientes que tiveram esses resultados. Estou contando para vocês a minha história de como que eu cheguei nisso tudo. A partir do momento que eu acredito que eu sou especialista em marketing de percepção, que eu criei esse modelo de negócio e eu imito isso, como eu estou fazendo aqui agora, gravando esse vídeo para você. A partir do que eu originei e emiti, eu vou atrair. Você não está aqui me assistindo? Não foi porque eu fiquei em casa, vai vir cliente para mim. Significa que eu acreditei primeiro. Eu falo sempre nas minhas palestras, eu falo assim, eu não estou dizendo para vocês algo que eu sei. Eu estou dizendo para vocês algo que há 20 anos atrás eu decidi saber. Que há 15 anos atrás eu decidi saber. Que há 10 anos atrás eu decidi saber. Olha que legal isso. Eu não estou falando o que eu falo hoje, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, não é reflexo do hoje. Ele é reflexo de algo que eu tomei a decisão lá atrás. E como é que eu tomei essa decisão? Eu originei, primeiro eu acreditei que eu merecia aquilo, que eu deveria fazer aquilo. Depois, a partir dali, eu me comportei como alguém que sabe aquele conteúdo para hoje poder estar aqui de frente para vocês, orientando vocês para poder estruturar um plano de ações imediatas de marketing na empresa de vocês. Olha que legal isso. Tá vendo como esse fluxo não dá para você queimar etapa? Muitas vezes você está aí na sua empresa, você não sabe por que os resultados não estão acontecendo. Agora eu estou te dando um caminho para você avaliar. Se você está falhando na originação, na emissão, na atração, é quando você define o público. O que você quer atrair para a sua vida? É um efeito colateral. É um efeito colateral. Você está fazendo isso e as coisas como se fosse um campo magnético mesmo. Mas não é Shangri-La não, gente. Se você está fazendo algo que está alinhado com o que você acredita sobre você mesmo e você sustentou esse comportamento por tempo suficiente, é natural. Como é que alguém passa num concurso público? Primeiro ele tem que acreditar que ele é a pessoa que merece passar. Depois ele tem que se comportar como alguém que merece passar. E aí ele vai atrair para a vida dele facilidades e obstáculos. Tá tudo bem, mas de alguém que está focado naquilo ali. Se a pessoa não está com atenção em concurso público, ela não vai atrair isso para a vida dela. Ou pelo menos as coisas vão passar, ela não vai nem ver a oportunidade de um super concurso, uma disputa pequenininha vai passar do lado dessa pessoa, mas como ela acreditou sobre ela, que no concurso público não era para ela, como ela não se comportou e não emitiu para as pessoas que concurso público era interessante para ela, acabou não passando. Faz sentido para você? A partir do momento que eu originei, emiti e atraí, eu entro no livre-arbítrio, que é a permissão. Aqui eu vou fazer a escolha. Critérios. Aqui são os meus critérios. O que está no meu filtro? Olha, isso aqui eu permito na minha vida, isso aqui eu não permito na minha vida. Isso é um dos maiores poderes que vocês têm, que todos nós temos, na verdade, e que as pessoas simplesmente não usam. Por quê? Chega um cliente para você, você vai lá afoito para poder atender, resolver o problema daquela pessoa, mas você não avaliou, não qualificou, não segmentou aquele cliente. Você não colocou ele dentro dos seus critérios. O que vai acontecer com isso? Esse cliente vai te dar um monte de problema. Quando você for ver, você está deixando de atender 4, 5 clientes bons porque tem um encrenqueiro lá na sua vida. Porque não está claro ainda para você quais são os seus critérios, qual é o seu posicionamento. A partir do momento que eu permiti, e isso aqui é um dos maiores poderes que a gente tem na nossa vida, eu tenho que sustentar isso. O que significa sustentar? É trazer consistência para as suas ações. Na Bíblia diz, orai e vigiai. Ou seja, você tem que fazer aquilo ali por muito tempo. Não adianta você chegar um dia na igreja, fazer uma oração e amanhã um milagre aconteceu. Você tem que se comprometer e sustentar aquela crença, sustentar aquela fé. Não é assim que funciona? Napoleão Hill também dizia da mesma forma. Ele diz, se você sustenta na sua mente, você materializa na sua vida. Eu estou falando de uma área religiosa e estou falando também de uma área totalmente empresarial.
onde ele dizia, se você sustenta na sua mente, você materializa na sua vida. Você precisa ter um desejo ardente dentro de você, se envolver emocionalmente com essa ideia, sustentar essa ideia por tempo suficiente para mudar a realidade. Isso é a sustentação. Se você não está fazendo isso, se você não tem um posicionamento, e se você não sustenta o seu posicionamento no mercado, cada hora o mercado está pensando uma coisa diferente sobre você. Resultado, os seus resultados ficam lá embaixo. Quando você diz para o seu cliente que você é um especialista, ele não acredita. E por último, na expansão, que a gente chama, né, também de percepção, que é a percepção do outro. Olha que legal isso. Olha como é que funcionam os pilares do marketing de percepção. Você começa na sua percepção, na autopercepção, e você termina na percepção do outro. E você faz uma jornada de indicadores onde é inevitável o seu crescimento, tanto para o bem quanto para o mal. Quem conhece isso aqui domina o jogo e você vai crescer inevitavelmente positivamente. Mas se você não sabe disso, se você não domina esse jogo, se você não tem consciência de em que grau desse você está operando, você está refém do mercado. Aí volta lá no que eu falei sobre a Carolina do Vale, que estava vivendo antes. Qualquer um que está conduzido pelo mercado vai viver uma vida de obstáculo, de sofrimento, de esforço, de sobrecarga, de estresse. Não é isso que você está buscando. O que você está buscando é mais harmonia. Não estou dizendo que é uma vida sem problemas, não. Eu estou dizendo que é uma vida onde você tem consciência e recurso suficiente para lidar com os problemas. O empreendedor, a gente se dirige, né? A gente vai na direção do problema. Por quê? Porque é a nossa missão. Nossa missão é libertar os nossos clientes das suas próprias limitações. É isso que a gente faz de melhor. Então a gente vai sim de encontro ao problema, mas um problema que nós escolhemos chegar até ele. O sofrimento vem quando você está vivendo uma vida de problemas que você não escolheu estar nesses problemas. Você falou, caramba, eu estou vivendo isso aqui, mas eu não planejei isso. Não fui eu que quis, não foi intencional. Sua vida vira um acidente. Sua vida vira um acidente. E eu não quero que a sua vida seja acidental. Eu quero que a sua vida seja intencional. Para isso, você tem que aprender a originar, emitir, atrair, permitir, sustentar e expandir. Como é que a gente traz isso para dentro do mercado? Olha a força do fundamento. Como é que a gente traz isso para dentro do mercado? Na originação, a gente vai falar sobre a identidade sobre fortalecer a identidade da sua marca, quem a sua marca é, o que ela faz de melhor, que tipo de compromisso ela quer assumir para o mercado, por que você faz o que você está dizendo que faz, como é que você vai checar se você está indo no caminho certo. Dizem que a gente tem 2 grandes momentos na vida. Eu sei que isso é um pouquinho jargão, mas eu quero trazer esse pensamento para você. Dizem que tem 2 grandes momentos na vida da gente, né? O primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre o porquê. Na originação, a gente vai atrás do porquê. Por que você decidiu fazer isso? Para que a gente possa emitir isso para o mercado. Para as pessoas não comprarem porque você está vendendo, elas poderem comprar porque é você quem está vendendo. Olha a força da identidade. Quantas vezes você já recebeu uma referência de negócio e a pessoa te falou assim, não, vai lá porque é o Arthur que está vendendo, vai lá porque é o Paulo que está vendendo, vai lá porque é a Cláudia que está vendendo. A identidade, a força de ser você. Imagina você ter a possibilidade de conhecer alguém no Facebook. Maravilhoso. Agora imagina se você pode conhecer o Mark Zuckerberg. É ele. Você não está indo conhecer alguém do Facebook, você está indo conhecer o cara. Ali a gente está falando sobre a força da identidade. Você quer ir porque é ele. A partir do momento que a sua identidade está fortalecida, você tem que cuidar da sua linguagem. Tanto a sua linguagem dita, quanto a sua linguagem de comportamento. Aqui nessa etapa a gente vai cuidar exatamente do comportamento, como é que sua marca se comporta no mercado, junto de que tipo de pessoas ela está, que tipo de compromissos ela assume, e também de que forma ela fala, se ela tem um vocabulário próprio, tem um jingle, como é que a gente vai levar a sua mensagem para as pessoas de uma forma muito mais poderosa através da sua linguagem. Emitir. Originei e emitir, eu vou para a atração. Na atração a gente vai definir o público. Porque você tem que saber quem você quer ter perto de você.
Vê se faz sentido. Pensa numa margarida. Você já viu uma margarida sair correndo atrás de um beija-flor ou de uma abelha para garantir a polinização? Não sai. Ela simplesmente tem uma forma específica, uma cor específica, um aroma específico e ela está no lugar certo. Se ela tiver essas características, o beija-flor, a abelha, a borboleta vem até ela e vai fazer a polinização. Com a sua marca é a mesma coisa. Se você tem a forma específica, a cor específica, a identidade específica e você se coloca no lugar certo para o público que você escolheu, o seu cliente vem naturalmente até você. Ele identifica que você é a pessoa certa para poder ajudá-lo. Então aqui a gente está falando na atração sobre definição de público. Nós vamos lapidar isso aí. Lá na permissão, a gente está falando sobre posicionamento. Posicionamento, quais são as suas regras? Imagina que a sua marca é uma nação. Essa nação tem regras, toda nação tem regras. Tem uma moeda, que é a sua precificação, tem um idioma, que é a sua linguagem, tem as suas leis, tem a sua cultura. Assim como uma nação é o comportamento da sua marca. Por quê? A nação é a expressão de um ambiente coletivo, onde todo mundo que está ali está originando, emitindo, atraindo e permitindo. Então aqui a gente vai, no seu posicionamento, definir quais são as suas regras, qual é o critério, como é que você qualifica o seu público. Você trouxe o seu público, agora como é que você vai fazer a triagem? Olha, até aqui eu vou por você, daqui para lá eu não vou não. Por exemplo, num trabalho de mentoria, eu tenho que deixar claro o meu posicionamento de mercado, dizer, mentorado, olha só, eu vou te ajudar com uma orientação a partir do meu ponto de vista, da minha experiência. Isso é o que o mentor faz de melhor, ele vai dizer para o mentorado, olha, se fosse eu seguiria por esse caminho. Mas eu não vou botar a mão na massa para fazer por você, não é essa a intenção do trabalho. Então eu estou dizendo para o meu cliente, eu estou me posicionando para ele, olha, eu vou até aqui por você. Mas se você quiser que alguém execute, eu vou te ajudar a buscar um terceiro no mercado, ou eu vou te dar o caminho de como é que você encontra uma pessoa para poder terceirizar. Isso é posicionamento. Muitas vezes isso não está claro para o seu mercado. E aí o mercado começa a te exigir coisas que você não prometeu. Você está ali tentando entregar o seu melhor, fazendo o seu melhor, se dedicando ao máximo, fazendo muito mais do que você combinou, mas o cliente continua te exigindo mais, ou às vezes está te criticando por uma coisa que nem fazia parte do seu contrato. Originação, emissão, atração, permissão, a gente vai depois para a sustentação. Sustentação é onde a gente vai cuidar exatamente da sua abordagem, do seu dia a dia, como é que você está fazendo isso junto com o seu cliente. Na hora que você pega um telefone para ligar, na hora que você vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp, na hora que você vai preparar os seus conteúdos para suas redes sociais, todas as suas formas de abordagem têm que estar alinhadas com tudo que foi definido aqui para cima. E é aqui que a comunidade ajuda, é aqui que a gente consegue ajudar os empresários a lidar, por exemplo, poxa, eu tenho uma reunião no próximo mês, é um grande negócio, eu não posso perder, eu preciso de apoio para saber de que forma eu vou fazer uma melhor abordagem, como é que eu chamo a atenção do meu público, como é que eu inicio uma conversa de negócio com alguém, como é que eu fecho uma negociação, como é que eu contorno uma objeção. Tudo isso faz parte das suas ações de abordagem, para depois disso tudo você conseguir, fazendo isso por um determinado tempo, chegar na expansão, que é a sua reputação de mercado. Na sua reputação é quando as outras pessoas estão falando sobre você sem que você esteja do lado. É quando você atinge um ponto multiplicador da sua mensagem. Quantas e quantas pessoas passaram pelo nosso planeta, foram pessoas grandiosas, onde a mensagem delas era tão clara e tão forte, que mesmo depois elas terem morrido, depois elas terem ido embora, né, dessa existência aqui, a mensagem delas continuou. Então, Gandhi, Martin Luther King, Jesus, Buda, Aristóteles, Sócrates, Epicteto, Gurdjieff, grandes filósofos que passaram pela nossa existência, grandes pessoas que passaram pela nossa existência e que a mensagem deles, os ensinamentos deles continuam ecoando até hoje. Grandes marcas também, Steve Jobs faleceu, mas até hoje o grande nome da Apple ainda é o Steve Jobs. Significa o quê? Que ele originou, ele falou assim, ó, eu sou o cara da inovação, eu sou o cara que veio para revolucionar o mercado, olha a crença do eu sou. Ele emitiu isso para o mercado, ele falou assim, ó,
Eu não vou deixar isso guardado aqui na minha garagem, não. Eu vou contar para todo mundo como é que eu sou. Eu vou dizer para todo mundo o nível de compromisso que eu tenho. A ideia dele era mudar o mundo. Olha que legal isso. Ele se comportou dessa forma. Ele falou e se comportou. Tem congruência na mensagem. Por isso ele atraiu investidores, atraiu bons clientes, atraiu também gente que não gostava dele, gente que estava competindo com ele no mercado. Tá tudo bem, toda vez que você se posicionar, você vai atrair também pessoas que estão alinhadas com você e vai afastar as pessoas que não estão alinhadas com o seu pensamento. Faz parte do jogo, isso é bom para você. Para que você vai querer um monte de gente arrastando ali corrente do seu lado e elas não estão alinhadas com o seu posicionamento? Ele disse para o mercado, ó, o meu produto é para ele. Por que a Apple não fez bicicleta? Eles tinham nome no mercado para isso, porque ele estabeleceu uma especialidade, estabeleceu um ponto de posicionamento. Então olha como é que tudo que a Apple fez até agora está alinhado com o que eu estou te explicando por aqui. Sustentação, por quantos anos o Steve Jobs precisou fazer até que a empresa dele fosse multimilionária? Por quantos anos grandes nomes do mercado fizeram até que as empresas, Flávio Augusto da Silva, por quantos anos essas pessoas tiveram que se manter fazendo a mesma coisa dentro dessa disciplina, Disciplina é a habilidade de você dar um comando para si mesmo e cumprir. Por quanto tempo eles cumpriram esse comando consigo mesmos para poder alcançar esse resultado? Até que hoje basta eu falar o nome de algum deles e você já tem uma percepção positiva sobre eles. Quais são as vantagens de você operar pelo marketing de percepção? Absurdamente menos esforço, muito mais controle sobre os seus resultados, você cria um modelo replicável, muito mais percepção de valor no mercado e esse é só o primeiro ciclo. Na comunidade Vamos em Frente, eu ensino os meus alunos a usarem esses fundamentos de originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão nas suas ações de marketing do dia a dia. Lembra do exemplo da Margarida que eu te dei? Que ela não sai correndo atrás do colibri, do beija-flor, da abelha, da borboleta? No marketing é a mesma coisa. Se você aplica esses princípios, o cliente te enxerga de uma forma atrativa e vem. Daí, com o cliente vindo, o que você precisa fazer é fazer isso ficar lucrativo para você. Como é que você faz isso? Através do que eu chamo de sequência da prosperidade. Não só você precisa dessa régua aqui de ações do marketing de percepção, como você pode aprofundar isso trazendo uma percepção do cliente, da mesma forma que você começa o seu trabalho numa autopercepção, a sua forma de saber se o seu trabalho vai ser lucrativo começa na percepção do cliente sobre ele mesmo. O seu cliente tem que perceber que ele tem uma insatisfação inadiável. Uma insatisfação inadiável. O que é uma insatisfação inadiável? É quando o seu cliente fala para ele mesmo que ele tem um problema que está tão grande para a vida dele, está tão relevante, está tão grave, que se ele não contratar alguém para poder resolver isso, nos próximos 30, 60, 90 dias no máximo, ele morre em algum aspecto da vida dele. Imagina a noiva que vai casar e ela está 10 quilos acima do peso, parou, não entra no vestido, casamento dela é daqui a 40 dias. Ela só tem 40 dias, está no contrarrelógio. Essa cliente reconhece que ela tem uma insatisfação inadiável. Ela precisa emagrecer 10 quilos em 40 dias, senão o casamento dela pode ir por água abaixo. Aquele sonho de sair lindamente nas fotos pode acabar. Faz sentido? Isso a gente chama de insatisfação inadiável. Não adianta só você dizer assim, nossa, eu promovo uma transformação na vida das pessoas, eu ajudo o meu cliente. Se ele não tiver a autopercepção, se o seu cliente não reconhecer que isso é uma insatisfação inadiável para ele, ele não vai comprar de você. Vai procrastinar, vai dizer, eu achei lindo, maravilhoso, vou deixar para depois, deixa só voltar de viagem, deixa eu conversar com a minha esposa, deixa eu conversar com o meu sócio, ele vai jogar você para frente. O seu cliente lucrativo é um cliente que reconhece que ele tem uma insatisfação inadiável. Essa é a autopercepção dele. E ele também tem que perceber em você a necessidade do que você faz. A sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Se você tem um cliente que tem uma insatisfação inadiável, se você tem um público que tem uma insatisfação inadiável, agora você precisa fazer, através do marketing de percepção, que ele reconheça a necessidade do que você faz,
a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. O cliente não paga pelo seu trabalho, ele não paga pelo seu esforço, ele paga pela sua exclusividade, pela experiência de fazer com você, pela dificuldade de substituir você e pelo impacto de resultado que ele imagina que vai ter na vida dele. O cliente não paga pelo seu trabalho, ele não paga pelo seu esforço, ele paga por reconhecer a exclusividade, a experiência de fazer com você e o tamanho do impacto que você promove na vida dele. Não adianta você se esforçar muito se ele não reconhecer que isso resolve uma insatisfação inadiável na vida dele. Não adianta você ser muito bom se ele não reconhece a necessidade do que você faz. Não adianta só você saber fazer muito bem se ele não reconhece a sua habilidade de fazer. E não adianta você ser muito bom no que você faz se ele acha que todo mundo pode fazer no seu lugar. Ele tem que reconhecer o quanto é exclusivo, o quanto você é único. Como é que você faz isso? Através do marketing de percepção. E eu te ensino a transitar pelos pilares aqui do marketing de percepção para poder chegar nesse nível de potência do seu cliente. Se você tem um negócio, se você tem um modelo de negócio, um produto ou um serviço que cumpre esses requisitos, você tem um produto próspero, você tem um produto lucrativo, você consegue precificar mais alto do que a média de mercado. E isso que eu estou trazendo para você aqui vai te colocar no ponto de ter a exata percepção das maiores marcas do mercado usando só os recursos que você já tem. É fácil? É fácil, mas dá trabalho mesmo. Mas você já trabalha, só que agora você vai trabalhar da forma certa. Eu lembro que quando eu era mais novo eu vestia uma camiseta dizendo: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Totalmente equivocado. A frase certa é: quanto melhor eu trabalho, mais sorte eu tenho. E eu estou te mostrando uma estrutura que já está validada há mais de 400 anos antes de Cristo. E que até hoje ninguém conseguiu provar que não funciona. Aliás, absolutamente todas as grandes mentes do mundo usavam a mesma estrutura de pensar. Só que eles faziam isso intuitivamente, empiricamente. Significa que você vai ser o próximo grande gênio da humanidade? Não necessariamente. Mas um dos grandes nomes do seu mercado, sim, é totalmente possível. Você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer isso apoiado por outros empreendedores que estão na mesma sintonia que você, buscando o mesmo tipo de resultado. Imagina só você sozinho no meio da floresta amazônica. Quais são as suas chances de sobreviver por um ano inteiro? Agora, você na mesma floresta, só que com dezenas ou centenas de pessoas do seu lado, com as quais você tem muita afinidade, inclusive, que protegem um ao outro. Vocês montam, no mínimo, uma tribo. Quais são as chances de você sobreviver nesse segundo caso? Muito maiores do que você sozinho. E essa é a nossa escolha. Na selva do mercado, nós decidimos montar a nossa tribo, que nós chamamos de comunidade Vamos em Frente, um apoiando o crescimento do outro. Um psiquiatra norte-americano chamado Carl Menninger, da Fundação Menninger, lá no Kansas, nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, já dizia: ambiente é mais forte do que hereditariedade. Por que você fala a língua que você fala? Por que você se veste como você se veste? Por que você se comporta como você se comporta? Muita influência do ambiente. Se você tivesse nascido no Japão, você falaria japonês. Se você tivesse nascido na Alemanha, você falaria alemão. Só de estar cercado por pessoas que falam aquela língua, você começa a falar a mesma língua. Mesma coisa quando você está na nossa comunidade, porque as pessoas ali estão em sinergia, a gente está em sintonia. Tá, legal, Arthur, gostei. Agora, por onde é que eu começo? Transformando a sua decisão em ação. Você precisa se comprometer. Decisão é a moeda da vida. Mas assim como toda moeda, se você não converte ela em algo de valor, ela não serve para nada. Qual é a melhor decisão que você pode fazer agora? Entrar para a comunidade. Deixa eu te dizer como é que funciona por lá. A comunidade segue uma estrutura, que é a estrutura do marketing de percepção, e a cada mês eu aciono um desses pilares com um novo ciclo de ações por lá. Cada mês a gente trabalha um dos fundamentos, compondo um plano de ações de marketing. A gente tem toda segunda-feira um encontro pela manhã, onde a gente já começa a semana a todo vapor ali, priorizando, dedicar a nossa atenção para o que vai levar a gente a conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pelo nosso trabalho. Imagina aquela alusão a um pote que você precisa encher esse pote com pedras. Primeiro você tem que começar colocando as pedras grandes, depois as pedras médias, depois as pedras pequenas, depois você complementa com areia. Ali você fez o uso positivo, né? O uso otimizado do pote. Agora, se você está no seu dia a dia muito ocupado com ações pequenas que não estão te trazendo o resultado que você precisa, aí realmente você não vai conseguir botar mais nada. O que a gente faz nas nossas reuniões semanais? Estabelecer quais são as suas pedras grandes. Faz sentido para você? Na primeira semana do mês, o nosso encontro chama-se Class to Action.
Na Class to Action, eu fico frente a frente, aí, ao vivo com os membros da comunidade, em reuniões fechadas no Zoom, orientando, tirando dúvidas dos membros sobre as ações que vão ser executadas durante aquele mês. Na semana seguinte, a gente vai para o Clube de Insights. Os clubes de Insights são sempre um show à parte. Nesse encontro, você vai poder trazer os seus desafios, o desafio que você estiver enfrentando no mercado, e os membros da comunidade vão te ajudar a encontrar soluções a partir da experiência deles, soluções simples, práticas, que você possa fazer mesmo que você esteja começando do zero. Na última semana de cada mês, na segunda-feira, da última semana de cada mês, a gente tem a Power Mentoring, onde eu me dedico a analisar pessoalmente os desafios dos membros que mais se destacaram naquele mês de forma individualizada. Todos os encontros ficam gravados para os membros acessarem quantas vezes quiserem, inclusive offline, de onde você quiser, com toda a praticidade, inclusive de contar com conteúdo na palma da sua mão através do nosso aplicativo. Toda segunda-feira, antes do nosso encontro no Zoom, eu também realizo uma aula ao vivo com conteúdos complementares que vão ser trabalhados naquele mês na comunidade Vamos em Frente. Além disso, você ainda vai ter acesso ao nosso grupo fechado no LinkedIn, onde os membros lá podem se conhecer melhor, se ajudar, trocar informações a qualquer momento que precisarem, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Arthur, eu não entendi direito como isso funciona. Não se preocupe. Ninguém fica perdido aqui não. Cada novo membro é recebido e acompanhado por uma pessoa da minha equipe na sua chegada ao grupo. Tudo para garantir que você tenha acesso a todos os recursos da comunidade Vamos em Frente e saiba como funcionam todas as dinâmicas que rolam por lá e possa também aproveitar ao máximo a experiência de estar com a gente. Tá, Arthur, eu gostei, agora eu preciso saber se isso cabe no meu bolso. Olha só. Para você ser membro da comunidade Vamos em Frente, você vai investir R$ 997 por um ano inteiro de acesso e esse valor ainda pode ser parcelado em até 12 vezes. Quando eu falo investimento para tudo isso, apenas R$ 997 por ano, para ter acesso a todos os conteúdos exclusivos, a todas as dinâmicas da comunidade Vamos em Frente, a todas as conexões, as ferramentas que a gente oferece para os membros, meu coração fica em paz, porque eu sei que para uma entrega desse tamanho, esse é um preço extremamente acessível que torna viável a participação de qualquer empreendedor. Eu confio tanto no método que, para que você não precise arriscar nada, eu deixo aqui registrado o meu compromisso de que, se depois de você conhecer todo o programa, conviver com a gente por 30 dias, se você avaliar que a comunidade não é o que vai te ajudar a crescer no seu mercado, a gente devolve todo o seu dinheiro, sem questionamento, sem insistência, sem ressentimento. O que eu quero te dizer com tudo isso é que o resultado da comunidade é claro, e se o que eu estou te oferecendo aqui, com um método exclusivo, acompanhado de perto e validado com venda, se é o que você está buscando, então o seu crescimento é inevitável. Mas o poder de tomar essa decisão é só seu, porque afinal de contas só você responde pelos seus resultados. De 0 a 100, o quanto você está comprometido para conquistar clientes que te pagam o dobro ou mais. Importante agora é você dar o próximo passo, que é fazer a sua inscrição e materializar a sua decisão de ser mais reconhecido e valorizado no mercado. Essa é a hora em que você precisa decidir entre progredir ou protelar. Falta de tempo, falta de conhecimento, falta de experiência, achar que está velho demais, que é novo demais, nada disso é desculpa para quem quer virar o jogo. E o que eu vou te dizer, entra e você vai lidar lá dentro da comunidade com isso. Se em 30 dias, depois de ter experimentado, você entender que não é para você, eu devolvo o seu dinheiro. Mas sem experimentar, você nunca vai saber. De que forma conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pode ajudar a sua vida? Como seria ter metade do esforço que você tem hoje para poder ganhar o que você ganha, ou trabalhar o que você já trabalha hoje ganhando o dobro? Como seria isso na sua vida? Faz a sua inscrição, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à comunidade Vamos em Frente. Eu e minha equipe, a gente está aqui para torcer pelo seu sucesso e para apoiar o seu crescimento. Evolui sempre, conte comigo, vamos em frente.